no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos trazer nesta tarde está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versos 16 e 18. Lucas, capítulo 10, versos 16 até o 18. Diz o texto: Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo seu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 16 ao 18. Queridos irmãos, nesta tarde nós trazemos esse texto para a gente analisar um pouco esse texto e tirar um ensinamento muito importante a respeito do fim dos tempos, a respeito do senhorio de Jesus, a respeito do reino de Deus. Aqui nesse texto, fala do regresso dos 70 discípulos, quando Cristo, então, diz aos discípulos a razão pela qual eles estão expulsando demônios. E a razão pela qual eles estão expulsando o demônio não é outra senão pelo fato de que Satanás está caindo do céu. E ele diz, lá no texto, eu via Satanás caindo do céu. Porque naquele momento que ele usa aquelas palavras, Satanás ainda não havia caído do céu. A queda celeste de Satanás se dá apenas na ascensão de Jesus ao céu. Após Jesus morrer pelos pecados, após Jesus ressuscitar, e então Jesus sobe ao céu, e nesse momento então que o inimigo é expulso do céu, conforme nós lemos lá em Apocalipse. Então nós vamos começar a entender que o Apocalipse não é um livro que vai acontecer. Apocalipse é um livro que já está acontecendo, aquilo que foi revelado a João, e hoje no ano de 2015, então nós sabemos que muita coisa do Apocalipse já se cumpriu e outras estão se cumprindo, e aí é necessário a gente ficar atento ao cumprimento das promessas, meus irmãos. Porque não é no final do mundo que o Apocalipse vai começar a acontecer. O demônio não está no céu. Ele já foi lançado do céu, ou seja, então nós entendemos que o Apocalipse em suas profecias, muitas delas, essa por exemplo, já se cumpriu. Então nós vamos, a partir dessa introdução e desta verdade em que Apocalipse 12 vai dizer que o Satanás foi lançado do céu, e nesse momento que Jesus, então, ele nasce, ele prega a boa nova, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita, ele é ascenso ao céu. Nesse momento que ele chega ao céu, Satanás é expulso do céu. Satanás não está no céu. Quem está no céu é Jesus Cristo. E nós vamos entender isso. Veja que Jesus está usando aqui uma expressão muito parecida com a que está em João, no capítulo 20, quando ele fala que Satanás foi lançado para o abismo. Quando Jesus chega ao céu, ele assume o reino sobre todas as coisas. E então, Satanás é lançado para a terra.
Portanto, o que Apocalipse 20 descreve não é algo que vai acontecer, meu querido, lá na segunda vinda de Jesus. Mas é o que já aconteceu na primeira vinda de Jesus. Veja outro texto no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31 e 32. Diz o quê? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o quê? O príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Já aconteceu isso. Não vai acontecer. Quando Jesus foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, a partir daí, ele atrai todos. Não só o povo que nós entendemos como o povo de Israel, mas a todos. João 12, 31 e 32. Então, para a gente entender essa passagem de João 31 e 32, nós precisamos entender o que tinha acontecido antes. Então, antes de chegarmos nesse momento que nós lemos, alguns gregos se aproximaram dos discípulos e falaram com 2 discípulos de Jesus. Falaram com Filipe e com André. E disseram que eles queriam ver Jesus. Ou seja, Jesus era um rabino e os gregos, no caso, eram estrangeiros. E não era comum naquele tempo. Por isso eles pedem para os discípulos. Então os 2 discípulos vão falar com Jesus. E Jesus diz, não diretamente, mas Jesus diz, conversa com eles, com os 2 discípulos. Jesus de repente começa a falar da sua morte. Jesus começa a falar o quão terrível seria a sua morte. E ao mesmo tempo, Jesus diz para ele que não podia perder o foco, que não podia se desviar dessa missão primeira pela qual ele veio, que era a sua morte. Ele não podia desviar o foco da missão que ele veio. Veja que eram 2 gregos, que eram considerados pessoas não eleitas ou pessoas que não faziam parte da promessa, eram povos estrangeiros, não estava dentro daquele povo primeiro que era Israel. E Jesus então, ele nesse monólogo, falando consigo mesmo, ele diz que tinha uma missão a se cumprir. Os discípulos naquele momento não entenderam. Mas de repente veio uma voz do céu, o próprio Pai fala com Jesus e diz, filho, eu estou contigo. Queridos, estava chegando a hora de Jesus ser levantado no madeiro. E Jesus vai dizer, é chegada a hora. É chegada a hora do príncipe deste mundo ser expulso, ser lançado. E Jesus vai dizer, e eu quando for levantado, ou seja, quando eu for crucificado, eu atrairei todos a mim, entenderam? Quem são esses todos? Observe que no início desta exposição eu disse que os gregos estavam esperando uma resposta, eles queriam falar com Jesus. Então Jesus agora estava respondendo que não era, naquele momento ele não poderia conversar com eles, mas que chegaria um tempo. E quando o príncipe deste mundo fosse expulso, e quando ele, Jesus, fosse pendurado na cruz, então ele ia atrair todos a ele. Mas isso só poderia acontecer quando ele fosse crucificado. Ou seja, o contexto dessa passagem está dizendo o seguinte: a salvação é oferecida a todos os povos. O evangelho que antigamente, ou a palavra de Deus, ou o projeto de Deus, era somente a nação de Israel. Com a morte de Cristo,
Com a ressurreição e com a ascensão de Cristo ao céu, o demônio que cegava as nações. Veja que a única nação que era a nação eleita era Israel. Mas com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e a sua ascensão ao céu e a expulsão do demônio do céu, que foi lançado sobre o abismo, ele perdeu o poder que ele tinha de cegar as nações. Satanás tem poder ainda de tentar, Satanás tem poder de influenciar as pessoas, de levar as pessoas para o caminho errado, e de tantas coisas, mas ele não tem o poder mais de cegar as nações. O evangelho, mesmo com muita dificuldade, com muita gente morrendo, o evangelho será pregado a todas as nações. Nada pode segurar o evangelho, porque Jesus tem o poder do reino em suas mãos. A questão, querido, de Apocalipse 20 é: por que é que Satanás é preso? Por que é que Satanás é lançado no abismo? Por que é que Satanás é acorrentado? E a resposta é: para não enganar as nações. É para isso somente que o texto diz. Satanás, ele foi restringido das suas, de negar, de cegar as nações. Quando Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei as nações. Virão raças de todas as línguas, tribos e nações. Portanto, qual é o significado deste aprisionamento de Satanás do capítulo 20 de Apocalipse? É quebrar a escravidão, querido. É libertar da cegueira que mantinha as nações na escuridão, que mantinha as nações nas trevas. Veja que no Antigo Testamento, Deus tinha uma nação, como eu disse, que era Israel. Israel era o povo eleito, Israel era o povo escolhido. Deus tem um pacto com Israel. Deus não tinha um pacto com as outras nações, mas ele tem um pacto com Israel. As nações aqui, meus irmãos, elas estão debaixo da escravidão de Satanás. Claro, isso não significa que Deus não pudesse salvar pessoas de outras nações. E o Antigo Testamento, muitas das vezes, vai dizer que ele fez isso. Claro, ainda num sentido provisório. As nações ouviriam, no sentido profético, as nações ouviriam falar do Evangelho quando Cristo fosse levantado. Por isso ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando Cristo então é levantado, o inimigo é expulso. É lançado. Então hoje nós vivemos um tempo da legitimidade da pregação do Evangelho. Da pregação do Evangelho para as nações. Interessante porque o próprio Cristo orienta os discípulos para pregar às nações. Mas antes dele ser crucificado, antes dele ser morto, dele ressuscitar e antes dele ser ascenso aos céus, não poderia pregar para outras nações. Veja o caso da cananita. Jesus diz: não fui enviado a vós, senão a nação de Israel. Outro caso que nós vemos na Bíblia é o caso do centurião, que também era estrangeiro. O centurião disse para o seu servo. Aliás, o centurião disse: meu servo está doente. Ele disse para Jesus: meu servo está doente. Quero que o Senhor o cure. E Jesus disse que ia até a casa dele. Mas o centurião vai dizer: como?
Você não pode. Nem precisa. O que vemos aqui é Jesus dizendo: haverá salvação para as nações, mas só quando eu for levantado. E Jesus foi levantado, primeiramente na cruz. Depois Jesus foi levantado na sua ascensão ao céu. Veja Mateus 28, de 18 a 20. Deixa eu pegar aqui. Mateus 28. Mateus 12. Deixa eu ver o texto aqui. Mateus 28, de 18 a 20. Porque, meus queridos, nós sabemos que essas profecias, elas estão se cumprindo. Que o Apocalipse já está se cumprindo. Que o reino já foi entregue para Jesus. De que essa conversa que o demônio tem o reino em suas mãos, não é verdade. Nós estamos no tempo do reino de Deus. O reino de Deus já chegou. O milênio, que na Bíblia muitos entendem como 1000 anos, não é muito mais que 1000 anos. O milênio já está acontecendo. Veja o texto de Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder na onde? No céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu, todo o poder. O demônio não tem nenhum reinado que seja dele. O poder está nas mãos de Jesus. Então o texto diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai aonde? A todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é vitorioso. Nós entendemos aqui que ninguém pode deter o Evangelho nessa era que nós estamos vivendo. Mas observe isso. No fim do milênio, ou seja, no fim dessa era, milênio não são 1000 anos literais. Quando a gente entende 1000 anos literais, nós vamos entender que ainda nós vamos passar esse tempo e haverá um milênio, mas 1000 anos aí para frente. Mas não é isso que nós escatologicamente vamos observar com os acontecimentos do tempo. O reino de Deus começou assim que ele começou a pregar o Evangelho. O seu reino, o milênio de Cristo. Cristo reina agora. Cristo reina no tempo que nós estamos vivendo. Claro, observe, porque você pode dizer: nossa, mas com tanta violência, com tanta miséria, como é que Cristo reina? Não, Cristo reina. Mas o texto não está dizendo que no tempo que ele reinasse não haveria desgraça, não haveria dificuldade. Veja que no fim deste tempo, no fim do milênio, ou seja, no fim dessa era cristã, o poder foi dado, como nós dissemos, todo o poder foi dado no céu e na terra, então o reino de Deus foi instalado na terra. É esse tempo que nós estamos vivendo. Mas no fim desta era, o avanço então vai ser brecado. Quando Satanás outra vez for solto da sua prisão. Lembra que ele está preso porque ele enganava as nações. Isso ele não pode mais. O Evangelho pode ser pregado no mundo inteiro, apesar das dificuldades, mas ele pode ser pregado. Ninguém pode segurar o Evangelho. Mas no fim desse tempo, desta era, deste milênio que nós estamos vivendo, Satanás será solto da sua prisão.
Ou seja, no fim do milênio cessa a pregação do evangelho. No fim dessa era, você está ouvindo o evangelho ser pregado por tudo quanto é canto, tá ou não está? Então, este é o reino de Deus, está avançando. Mas no fim desse tempo, Satanás será solto. A pregação do evangelho será brecada. Vai cessar a pregação do evangelho, meus irmãos. Mas isso ainda não aconteceu. Veja, você está ouvindo o evangelho agora. Você tem ouvido o evangelho, então não cessou ainda. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Nós estamos na era da pregação do evangelho. Nós estamos na era de quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não vai começar a reinar algum dia aí para frente ainda no futuro. Jesus reina agora. Jesus disse: eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus disse: eu sou o Senhor dos senhores. Agora eu te pergunto, qual reino pode ser maior do que esse que nós estamos vivendo? Quando a gente pensa que o milênio vai ser lá no futuro, então a gente acaba diminuindo o poder do reino de Cristo no agora. Quando nós pensamos que o milênio vai ser lá no futuro, nós diminuímos o poder do reino de Cristo no agora. Do seu absoluto domínio sobre todas as coisas. Do seu absoluto domínio sobre o céu e terra. Jesus, meus queridos, já quebrou o poder do dragão. Mateus, no capítulo 12, verso 28 a 29, diz o texto: versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? O reino é agora. Jesus expulsa o valente agora. Não é lá na frente. Então é necessário pregar o evangelho. Quais são as oportunidades? Meu querido, Deus sempre abre uma porta. Deus sempre dá um jeito. O resultado não depende de nós. O poder é de Deus. O evangelho vai dar o resultado. O poder é de Deus. O poder é de Deus para todo aquele que nele crê. Nós estamos vendo hoje muitos missionários, muitos teólogos, pessoas fazendo teologia. Isso é bom. Há muitas pessoas estudadas que conseguem explicar a escatologia, busca lá no grego, no hebraico, o significado da palavra. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas me parece que o evangelho não tem sido pregado nas praças. Não tem sido pregado nos lugares, é somente dentro da igreja. E às vezes nem é pregado o evangelho. Mas a gente consegue encontrar aqui na palavra de Deus a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. Não é ficar fazendo conta para ver crescimento de igreja. Não é ficar escolhendo um terreno bom na cidade para ver se a igreja vai ter sucesso. Não é procurar uma estratégia de marketing para encher a igreja de pessoas. Aliás, essa estratégia de marketing para encher a igreja tem descaracterizado o evangelho, sabe por quê? Porque nós temos atraído as pessoas para a igreja com a motivação errada. Ou seja, nós dizemos para ela: venha para a igreja que Deus vai te abençoar. Venha para a igreja que Deus vai te curar.
Venha para a igreja que Deus vai te dar um trabalho. Venha para a igreja que Deus vai libertar o seu filho da droga. Venha para a igreja que a sua filha vai sair do lesbianismo. Venha para a igreja que o seu esposo vai largar do álcool. Estas motivações estão erradas, mas elas atraem as pessoas, sabe por quê? Tudo isso que eu citei causa sofrimento na família. E as pessoas não querem viver sofrimento. Então esse evangelho que cura tudo, que tira a dor, que alivia o fardo, ele atrai as pessoas. Mas ele atrai por causa dos benefícios. E as pessoas começam a barganhar com Deus. Eu vou então no templo, aqui ou acolá, porque Deus vai me aliviar dos meus problemas. E elas não se achegam a Deus para ser salvas. Elas não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz. Elas querem ver resultados. Elas querem ver os benefícios que foram prometidos nessa evangelização errada e deturpada. De que nós dissemos para as pessoas, dá um glória aí porque Deus curou. Então nós estamos no tempo de pregar o evangelho que salva. O evangelho que constrange a nossa vida. O evangelho que faz a gente pensar que o pecado não pode comandar a nossa vida. Nesse texto de Mateus 12, versículo 28 e 29, o contexto dessa passagem é que Jesus foi acusado de expulsar demônio pelo próprio demônio. E isso foi considerado para Jesus como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então no versículo 28 e 29, Jesus disse, vamos ler novamente, versículos 28 e 29, do capítulo 12, está aqui na minha mão, capítulo 12, versos 28 e 29. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Jesus está dizendo, se eu estou expulsando o demônio aqui, primeiro é porque o reino chegou. O reino já está entre nós. Segundo, porque esse valente já está amarrado. E amarrado aqui, meu querido, no grego significa aquilo que está lá em Apocalipse. Quando diz o anjo o segurou, o dragão, a antiga serpente. Queridos, Jesus fez tudo isso já na primeira vinda. Apocalipse já está acontecendo. Quando Jesus colocou o pé na terra, quando Jesus foi levado para ser crucificado, quando Jesus foi encarcerado, quando ele morre, quando ele ressuscita, quando ele é ascenso ao céu, o reino foi colocado nessa terra. Iniciou-se o reino de Deus, iniciou-se o milênio. Deus está no poder, Deus está no comando. Nesse tempo que nós estamos vivendo, os demônios perderam seus postos de acusadores, de enganadores das nações. E, portanto, o evangelho pode ser pregado em todas as nações sem restrições. Satanás está preso para não enganar as nações mais. Apesar de que ele pode tentar as pessoas, ele pode influenciar as pessoas, ele pode minar as mentes das pessoas, mas ele não pode proibir que o evangelho seja pregado. Ele perdeu esse direito de enganar as nações. Com uma ressalva que eu já disse e volto a falar novamente, no final desse tempo, deste milênio que não é literal, mas é um tempo, ele terá poder de enganar novamente. Por isso, será o pior período da história. E ao qual, que tudo indica, meu querido, será em breve. Olha, meus irmãos, não é todo dia que a gente ouve algumas palavras assim. Mas,
Já não é de hoje que a corrupção, que todo tipo de deturpação, de engano, de mentira, de falta de temor a Deus, de adulteração da palavra de Deus, de interpretações carnais do Evangelho, até mesmo de teologias liberais que nós estamos vendo por aí. Não é de hoje que o Evangelho ficou descaracterizado. Existem muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas o conteúdo que elas aprenderam estão deturpadas. A palavra santidade está arriscada do dicionário cristão. Você não precisa. Há pregadores que dizem, você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa de nada, você está salvo. Sim, é verdade. Mas você precisa, sabe por quê, meus queridos? Para a gente crescer na santidade, no conhecimento do Senhor. Então, simplesmente você dizer para as pessoas, você não precisa porque você está salvo, e deixar por isso mesmo, a pessoa está incentivando a pessoa a não orar, a não ler a Bíblia. Ao invés de explicar que a salvação é oferecida de graça, porém o nosso crescimento em santidade, que vai testemunhar o Cristo vivo, Deus nos orienta e até nos dá ordem. A Bíblia está cheia de ordens ainda, mesmo no Novo Testamento. Orar e vigiar é uma ordem, renunciar a pecado é outra ordem, crescer na graça do conhecimento são ordens que a gente tem que fazer, porque a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado, e se a gente não for realmente alertado, se os líderes que estiverem nos pastoreando, nos direcionando, não nos incentivar a ler com a motivação correta, e isso sim deve ser explicado, a motivação tem que ser correta, que nós precisamos buscar para crescer na graça, no conhecimento, para sermos fortalecidos, porque nós temos uma carne que ainda é tendenciosa ao pecado, ela é todo pecado. Se não fosse a graça de Deus, ela estaria totalmente envolvida, escravizada no pecado, mas a graça de Deus nos libertou. Agora nós buscamos, não porque nós vamos ser salvos, mas justamente o compromisso é ainda maior, nós buscamos porque já somos salvos. Porque a responsabilidade aumentou agora, queridos. Deus nos deu algo que a gente não merecia. Se nós tivéssemos merecimentos, oxalá nós relaxássemos na nossa busca. Oxalá nós tivéssemos argumento e dizia para Deus, não, eu que te aceitei, então eu vou levar de qualquer jeito. Ah, eu fiz o favor de aceitar o seu evangelho, então, por mim, Senhor, eu vou levando de qualquer jeito, porque... Não, mas é ao contrário. É porque justamente nós não tínhamos condições nenhuma. E Deus nos deu de graça a salvação. É a graça, a graça que a gente não entende. A graça imerecida, meu querido. Deus nos deu, por isso a responsabilidade, ela duplicou. A gente ter zelo pela graça que nós recebemos. Meu querido, você ganhou um filho. Deus concedeu que a tua esposa tivesse um filho, uma filha, abençoado, lindo. Você não tem zelo, você não cuida, você não levanta cedo para trabalhar, para ter o leite para aquela criança. Se aquela criança ficar doente, você vai ter condições de levar no médico, de dar os remédios. Tudo isso demanda o quê? Demanda esforço. Tudo isso demanda o quê? Demanda zelo, cuidado. Você não vai pegar a criança e colocar o alimento, uma fritura, vai ser tudo muito bem estruturado para que aquela criança cresça saudável, forte, inteligente. Porque Deus te deu essa graça. Agora eu quero dizer para você, Deus te deu a salvação. E eu e você, nós não merecemos a salvação, querido. Mas Ele deu. De graça Ele deu. E nós vamos fazer de qualquer jeito. E nós vamos dizer para as pessoas, não ora não jejua não busca não lê a palavra não, porque você já está salvo. Não, muito pelo contrário, é porque você está salvo que você precisa zelar por esta salvação, dar um bom testemunho. Veja que a palavra de Deus está cheia de normas, está cheia de regras, está cheia de ordens, justamente para aqueles que foram salvos. Então, é muito em breve a vinda do Senhor. Devido ao crescimento da impiedade.
do pecado, das leis que dão suporte ao pecado. Você sabe disso, meu irmão? Você sabe disso, meu querido ouvinte? Que existem coisas que a Bíblia condena, mas que no nosso mundo você não pode falar, você não pode denunciar jamais, porque a lei legalizou aquilo que a Bíblia condenou. Aquilo que a Bíblia condena, as leis seculares do nosso tempo, do nosso país, do nosso mundo, elas legalizaram aquilo que a Bíblia já condenou há muito tempo. E se você é cristão, você vive da Bíblia. Então, de que forma nós vamos entender essas coisas e viver essas coisas? Da forma bíblica, mais bíblica possível. E eu não estou aqui ditando regras para você, ou normas para você, antes que elas não sejam para mim também. Se é difícil para você, meu querido, é difícil para mim, é difícil para todos nós. Ser de Deus, testemunhar a Cristo, sem fazer média com o pecado e com as coisas desse século, é muito difícil. Há muitos que estão fazendo parcerias com o mundo. Tipo, isso não tem problema. Ah, mas aí não, aí essas coisinhas a gente pode fazer. Qual que é o problema? O importante é que eu creio em Deus. E começa a fazer esse tipo de divisão. Mas se você é cristão, você não tem divisão. Você é cristão por inteiro. Sabe, o Novo Testamento, ele usa esses termos fatalistas para descrever a derrota do dragão. Veja em Hebreus 2, no versículo 14. O que diz em Hebreus 2, versículo 14? E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. O que nós estamos falando nessa tarde? Nós estamos falando que o milênio já começou, que o reino de Cristo já chegou. Que não vai ter um reino milenar lá na frente, já chegou, nós já estamos vivendo. A Bíblia deixa bem claro que todo o poder já foi dado a Cristo no céu e na terra. A Bíblia diz que o demônio já foi expulso do céu. Por quê? Porque Jesus reina no céu e na terra, meu irmão. Quando nós falamos que o demônio reina nessa terra, nós estamos colocando o demônio no mesmo patamar de autoridade de Cristo, e jamais. Ele está amarrado. O evangelho é livre, você pode pregar agora o evangelho, o verdadeiro. Porque até o falso já estão pregando. Esse texto que nós lemos em Hebreus 2,14 está dizendo que Jesus o quê? Matou o demônio, matou o diabo. Quando Jesus morreu na cruz. Mas em que sentido? No sentido de que ele não tem o império do mundo nas mãos dele. De que ele não tem o poder de impedir o evangelho de alcançar as pessoas. Não está dizendo que o diabo sumiu do mapa, que ele não existe. Porque na verdade jamais ele pode sumir, porque ele é um espírito. Mas Cristo destruiu o poder de Satanás. O poder que ele tinha de matar. Mas o texto aqui não está dizendo esta morte física. O texto está dizendo que o diabo perdeu o poder de exigir a morte. Ele não pode exigir.
Ele pode até matar, mas não pode exigir mais. Veja que um outro texto, para a gente também enriquecer o que a gente está falando, Colossenses 2, 13 até o 15. Colossenses 2, de 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando o quê? Os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Despojar significa tirar tudo que tem. Isso que é despojar. No Antigo Testamento, quando uma nação ia lá, guerreava e tirava os despojos, tirava tudo que aquela nação tinha. Então, quando a Bíblia está dizendo que Cristo despojou os principados e potestades, ele tirou tudo. Cristo já fez a exposição pública, já humilhou e ridicularizou o demônio com a sua morte na cruz. Isso não vai acontecer lá no futuro, isso já aconteceu. Então, para a gente concluir esta mensagem, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, o Evangelho pode e deve ser pregado em todas as nações. Segundo, todos vão se salvar? Não. Só os eleitos do Senhor. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Os que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Mas de que forma eles serão salvos? Através da pregação do Evangelho. O Evangelho pode ser pregado em todas as nações? Sim. Em muitas nações com muita dificuldade. Mas ele está sendo pregado. Ele será pregado a todas as nações. Porém, não são todos que serão salvos. Isto é claro. Nós aprendemos isso. Segundo, nós aprendemos que o reino de Deus não virá, ele já veio. E nós aprendemos também que o demônio, ele está limitado no seu poder. Ele pode tentar influenciar, enganar, mas ele não pode proibir que o evangelho seja pregado. Por isso o reino de Deus já está instaurado aqui. Nós lemos vários textos que nos comprovam isto. Outra coisa, o demônio não será lançado do céu, ele já foi. E isto está em Apocalipse 20, então o Apocalipse já está acontecendo. Muitas outras coisas já aconteceram no Apocalipse. Uma das coisas é essa, a expulsão do demônio dos céus. Ok? E para encerrar, uma última coisa muito importante que nós vamos aprender aqui. Nós não podemos diminuir o poder de Cristo. Mas isso tem acontecido quando nós colocamos o demônio em pé de igualdade com Jesus. Em pé de igualdade com Cristo. É evidente, meu querido, que nós não podemos subestimar o poder de Satanás. Nós não podemos ignorar os seus desígnios. Nós precisamos resistir ao demônio. Nós não podemos falar que o demônio não pode influenciar as pessoas, tentar as pessoas, que ele já está derrotado, então ele não pode influenciar. E não, o seu poder está limitado. Mas ele influencia e engana as pessoas. Mas isso jamais o coloca em pé de igualdade com Cristo. Se você foi alcançado, se você é um dos eleitos do Senhor, você é vencedor sobre o demônio. Você terá muitas dificuldades, não tenha dúvida disso. Nós não podemos acreditar nesse evangelho que diz que você não vai ter dificuldade, você terá. Mas nós precisamos estar arraigados na palavra que diz que a vitória é certa. Aqueles que Deus já os predestinou de antemão. Como diz, e eu vou encerrar com essa passagem de Efésios, para a gente entender que a luta é séria, a batalha é grande, que nós estamos num tempo difícil, mas dificílimo, mas que nós precisamos ter essas palavras bem claras na nossa mente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Falando de futuro. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. No passado, já aconteceu. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos agora, no tempo nosso, nos escolheu lá desde sempre na eternidade, para que nós fôssemos no tempo que nós estamos vivendo, santos e irrepreensíveis diante dele. E o que nos predestinou, para que Deus nos predestinou? Para a gente ser o quê? Filhos adotivos em Jesus Cristo. Nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo, para si mesmo. Deus que quis assim, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Por que nos predestinou para sermos filhos? Versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Queridos, está muito claro o texto. E eu quero encerrar dizendo, eu sei, muitos dormem. Nós estamos com a palavra aqui, a palavra está sendo ignorada. Há um sintoma de ignorar a palavra, de ler e ignorar, de ouvir e ignorar. Mas isso não fique surpreso, meu querido. São sintomas da apostasia que vem. Antes da manifestação do filho da desobediência, do príncipe deste mundo, como diz em 2 Tessalonicenses, haverá um tempo de apostasia. E é justamente isso. A apostasia não é só daqueles que estão em igreja e saem de igreja, mas daqueles que conhecem a palavra e a desprezam. Daqueles que não são ignorantes, que já tiveram conhecimento, já ouviram a palavra, mas desprezam. Este é o tempo da apostasia que nós estamos vivendo. Agora eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Vamos continuar ainda nesta atitude descartável, superficial de cristão? E eu me incluo nessa conclusão. Nós vamos continuar nesta atitude superficial de cristão? De que existe um momento que a gente é cristão, um momento que a gente é carnal, um momento que a gente é profissional, um momento que a gente é... E a gente vai separando a nossa vida por momentos? A gente não é cristão em todos os momentos? De que forma nós estamos vendo a palavra de Deus? Esta é a minha pergunta. Que não precisa ser respondida para os outros, mas precisa ser respondida para nós mesmos. Porque o tempo é breve. Que o Senhor Jesus nos dê toda a orientação necessária, porque é um tempo até de confusão. De correria, de preocupações exageradas, e nós não estamos tendo para refletir o significado da palavra de Deus. Mas que o Senhor nos oriente para que nós entendamos a sua palavra e glorifiquemos o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos e predestinados para a adoção dos seus filhos, para o louvor da sua glória. Que entendamos isso em nome de Jesus. Amém.